Olá, amigos propagandistas. Aqui quem fala é o Nelson, representante aqui em Ribeirão Preto. Também sou dirigente do Simprofarf. E com vocês hoje mais um Pode Pra Pagar muito especial. Dois grandes colegas aqui comigo para ajudar a entrevistar. Luizinho, fala aí, Luizinho, e apresenta os dois amigos aqui hoje da pasta. Bom, mais um prazer estar aqui presente, fazendo esse podcast. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Carlos Somelli, ou Luizinho. E quem te conhece? Sou diretor do Simprofarf e também pertenço à diretoria da nossa querida a Reprofar, Associação dos Representantes de Produto Farmacêutico de Ribeirão Preto. E hoje eu tenho aqui o prazer de trazer duas grandes pessoas, dois grandes amigos. Um não está sempre aqui, mas está fora, mas hoje ele encaixou, ele veio. E o outro é um dos mestres da indústria farmacêutica, né? Eu estou falando do meu amigo Vandir e do Erlon. Muito obrigado pela presença de vocês terem aceitado o nosso convite. E hierarquicamente, vamos começar para a pessoa mais experiente, né? Vandir, obrigado aí pela presença, mais uma vez. E eu gostaria que muitas pessoas não o conhecem. Como começou a tua atividade profissional? Primeiro emprego? Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês. Realmente, Luizinho, Nelson, o Luiz Henrique, também Erlon, Givago Mansur, uma pessoa boníssima, um grande amigo. Eu nasci em São João del Rei, Minas, uma cidade... Lembra isso aqui, ó? Opa, muito bonita aí, colocou a igreja essa de Nossa Senhora do Carmo. Então, eu nasci em São João del Rei, meu pai é carpinteiro, na realidade somos em 8 irmãos, e com 17 anos eu perdi meu pai, e comecei aos 14 anos a trabalhar numa empresa de vendas de enxoval. Tive um grande mestre e um vendedor excelente, que é o Tarcísio Ferreira Nicolau. Esse rapaz, esse homem hoje de 70 anos, vende muito bem, continua vendendo ainda enxoval. Continua ainda vendendo enxoval? Continua. E logo após a morte do meu pai, falei para a mãe, eu preciso trabalhar para ajudar vocês. Então eu vou para Santos. Vim para a Baixada Santista, trabalhei no Bradesco e logo na sequência, depois de 2 anos de trabalho no Bradesco, fui convidado para o Farmasa. Por que Santos? São João del Rei para Santos, não é longe? Porque meu pai construiu o primeiro alto forno da Cosipa, Companhia Siderúrgica Paulista. E eu, criança, perguntava, pai, qual o motivo que você está indo para Cosipa, para Cubatão? Filho, nós estamos construindo uma usina. E essa usina, nós estamos no primeiro forno. Então ele comentava sobre Cubatão, sobre Piaçaguera, onde tem a rodovia. E isso aí gravou na cabeça, né? Então quando o pai faleceu, eu falei, não, o meu objetivo é realmente Santos para ver se eu trabalho na Cosipa. E nessa sequência toda, eu vim para Santos. Gramei um pouquinho até entrar no Bradesco, mas graças a Deus a ascensão aconteceu. Bacana. E Fala aí, um pouquinho o Erlon agora, porque a gente vai intercalando. Vamos intercalar sim. Bom, aqui, quando eu começo a ouvir o Vandir falar, eu já começo a ficar intimidado, porque eu tenho uma história linda para contar. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer pelo convite honroso. Ele chegou através do Vandir, que além de ter sido meu chefe, então um exemplo, né, de carreira profissionalmente, é um amigo querido, meu padrinho de casamento no civil, com muito gosto, fico muito feliz com isso, me sinto Dona Rita. Sempre muito emocionado próximo a ele tem um papel fundamental na minha vida, na minha carreira, e é um exemplo de ser humano. Agradecer a você, Nelson, fazia muito tempo que a gente não se via, Luizinho, Luizão que está ali nos bastidores,
Incrível, eu saí daqui de Ribeirão Preto há quase 25 anos e quando eu retorno me deparo com pessoas que quando eu entrei na pasta eu olhava e tinha como exemplo, então para mim é uma grande honra ter sido convidado e participado desse podcast. Bom, meu nome é Erlon, eu sou ribeirão pretano, diferentemente do tio, aliás, chamo carinhosamente de tio, Vandir. Sou ribeirão pretano, nasci e cresci aqui. Tenho uma história de vida menos óbvia pela forma como minha carreira, minha trajetória profissional se desenvolveu. Eu perdi meu pai aos 5 anos, eu sou filho único, minha mãe então me criou sozinha. Eu venho de uma origem bastante humilde, sempre estudei em colégio público, tive uma formação menos privilegiada do que a maior parte dos meus colegas com quem eu convivo hoje. Comecei a trabalhar muito jovem também para ajudar na minha casa. Aí as coisas começam a se confundir aqui, Vandir. Eu entrei aos 15, 16 anos, eu comecei a trabalhar no Bradesco também, onde eu fiquei por 5 anos, até que a indústria farmacêutica acabou acontecendo na minha vida por acaso. Eu não tinha a menor ideia do que era esse colosso, essa potência que é a indústria. E acabei iniciando minha carreira profissional na indústria farmacêutica como representante estagiário no Lilly, e de lá para cá eu passei por algumas casas, trabalhei na Farmalab, onde o Luizão também trabalhou, trabalhei na Glaxo, a antiga Glaxo Wellcome, né, Vandir? Contratado, aliás, por esse senhor. Depois GlaxoSmithKline, né? Depois após fusão. Vamos só aqui dar uma pausa. Quando você iniciou? Na indústria? Isso. Aos 21 anos. Que ano que era? Eu tô com 49, então isso foi 97. 1997. Legal. 97 ou 98. Tá, eu vou pular pro Vandir agora, né? O Vandir, você foi para a Baixada Santista, trabalhou no Bradesco. Isso. E dali que foi para a indústria? Daí, em 1980, eu trabalhava no caixa do Bradesco e tinha um amigo que sempre ia no meu caixa, Eduardo de Tavares Freire. O Eduardo, ele era representante do laboratório, se não me engano, Merrill. E eu falava, poxa, não aguento ficar preso atrás de um caixa, eu não sou disso. Aí ele falou, assim que surgiu uma vaga eu te convido. Então ele me convidou. O gerente na época do Farmasa era o Gil. Fiz uma entrevista, fui aprovado e comecei a fazer um curso na rua Sena Madureira, onde era o laboratório Farmasa. Fala o ano aí pra gente. 1980. É 1980, foi nesse ano. Eu iniciei, fiz o curso, estudei muito rinossoro, expectorante e aqueles produtos, né? Então isso aí era maravilhoso. Eu comecei a trabalhar e na Baixada Santista eu entrava dentro da farmácia para fazer a contagem dos medicamentos e dos produtos. Olha. Chegava para um Salvador Potenza, para um Nelson Taurus, falava para eles, você só tem 2 caixas de rinossoro, manda 10. Quer dizer, a gente tinha liberdade tanto com o médico quanto com o farmacêutico. Tá, e hoje as coisas é muito difícil, né? Ô Vandir, mas me fala uma coisa, essa pergunta vai ser para os dois. Vocês se lembram da primeira propaganda? Jesus tem poder, né? Doutor Anésio Inácio da U. A literatura parecia que tinha um vendaval, rapaz. Tinha um ventilador. Vinha com pilha. E o meu gerente ficou do lado de fora, o Gil, e eu entrei com o Borges. O Borges trabalhou muitos anos na Merrill Le Petit e depois trabalhou com a Gena Glaxo. O Borges falou, não, vai meu filho. Era um vozeirão, cantava e canta muito bem. Aí o Borges falou, não, vai meu filho. Aí eu entrei para fazer a propaganda do Dr. Nelson, pelo Dr. Anésio. Aí depois nós fomos para o Meyer Resnick, que era um cardiologista famoso também. E na sequência Vicente Francese. Na terceira a literatura já tremia menos. Mas foi assim, é algo que você treme, né? Não tem como. 1980. 80. O Vandir
um dos poucos até, todos se lembram da primeira, ele lembra com uma riqueza de detalhes impressionante, não é? Pô, há quanto tempo, né? 94 anos. Mas que legal. Ô Vandir, a gente gosta de lembrar isso, e eu e o Luizão, que está aqui no comando, a gente gosta muito de carro. Que carro que era naquela época? Quando que você começou? Carro? Eu tinha uma Fusqueta, rapaz, que eu comprei parcelado em 72 vezes. Meu pai. E aquele carro danado que era uma Fusqueta azul, para você ter ideia, ele estava todo bonitinho. Depois de um ano, tinha tanta massa que... Não, mas Baixada Santista você não tem carro sem massa. Não tinha como, porque naquela época o material, o ferro não era tratado, as chapas. Sim. Então quando começava a enferrujar, aparecia... E litoral também, né? Litoral, tem o salubre do mar, né? Então isso aí detonou. Com 2 anos o carro tinha buraco. Onde pedalava, onde tinha os pedais. Não, parecia os Flintstones mesmo. Foi terrível. E para vender o carro, na hora de vender, não, você não pode vender, você está alienado a nós. Não, olha, como é que eu vou andar com esse carro? Eu não aguento reformar, eu tenho que vender e pegar outro. Eu tive que quitar o carro para vender. Meu. Era tudo sacrificado, mas já estava casado, já tinha a Dona Rita na minha vida, então já estava mais tranquilo. Amém. Eu vou pular agora pro Erlon. Você se lembra de tudo isso também, com esses detalhes? Impossível, com a memória do Vandir. É impressionante, né? Não, mas a minha primeira propaganda eu me lembro. Eu me lembro sim. Aliás, me lembro que eu fiquei 3, 4 meses aqui dentro de um escritório aqui para baixo da 9 de julho, muito próximo ali do Bradesco da 9, onde eu fiz o meu curso de novos pelo Lili, ainda como representante estagiário, antes de ir para o campo. Então foi um curso intenso. Quem estava... bom, nessa época já alguns colegas que ainda estão na indústria já participaram desse momento, mas a minha primeira propaganda foi para o Dr. Antônio Issa, otorrinolaringologista, que está aqui em Ribeirão Preto. Eu imagino que ele ainda trabalhe por aqui. Trabalha. Que me recebeu super bem, aliás, né? Muito elegante, sempre foi. Imagino que não tenha mudado. Nessa época ainda tinha o Pontinho e o Chicão, tinha, né? Aliás, o Chicão, bela lembrança, Nelson, porque você sabe que eu era menino de verdade, assim, eu parecia um garotinho, e ele foi à minha casa, sentou à mesa, assim, junto com a minha mãe, comigo, e começou a conversar um pouco do que era a indústria. E ali ele me deu uma aula que valeu muito mais do que aqueles 3, 4 meses que eu tive de curso de novos. Mais vale. E ele fez assim, espontaneamente, ninguém pediu. Ele fez isso, não sei porquê. Talvez porque ele quisesse receber bem. E foi maravilhoso. Ele ainda estava assim, Pontinho e Chicão ainda estavam, logo depois eles acabaram deixando a indústria. Eu fiquei no Lili muito pouco tempo, né? Eu fiquei 4 ou 5 meses e depois já acabei, como eu era estagiário, eu tinha muita ansiedade de ir a representante, acabei indo para a Farmalab. Mas falando do carro, se você me permite mais alguns segundinhos, eu também lembro do meu primeiro carro na indústria, foi um Uno Mille, e que eu também comprei para trabalhar. E eu tenho uma história interessante também com o Uno, uma pessoa que provavelmente vocês vão se lembrar bem também, muito saudosa. Era Betinho, que trabalhava na BMS, que agora já até faleceu. Ele o Betinho trabalha, 2 Betos, os 2 trabalhavam na Jans. Beto não, na BMS. Bristol na Bristol, que tinha aquele urso, ganhava o urso de não sei o que, ele era... Beto. Então eu vou buscar na memória, mas tinha um representante aqui em Ribeirão Preto, que já era um representante... É o Claudinho. O Claudinho, pronto, Nelson, obrigado, tá vendo? O tempo passa e minha memória é péssima, mas o Claudinho, exatamente, alguém também que me ensinou muito, já era um representante muito premiado na Bristol, e um dia a gente trabalhando, e aquela coisa de entrar e sair do carro muito rapidamente, ele estava chegando no consultório, e eu abri a porta do carro, e ele deu-lhe uma cacetada na minha porta.
Você sabe dessa história, né? Turquinho mirava. É verdade, meu primeiro carrinho ali na indústria. Foi o Claudinho, o saudoso Claudinho. Puxa vida, que legal. Ô Luizinho, quer perguntar alguma coisa? Tem muitas coisas para perguntar aqui, né? Você fala da primeira propaganda, todos os colegas que vieram aqui, ninguém esquece, é que nem o primeiro sutiã, né? Ninguém esquece, né? E o representante... Eu pensei que você ia falar da primeira namorada, ô Luiz. Sutiã, sutiã. Pensei que você ia falar aquela da primeira propaganda que namorada. tinha do sutiã. O sutiã, ninguém esquece. O primeiro. Ah, Luizinho. Ele esqueceu a nágua. Luizinho, me ajuda aí. Ai, meu Deus. Me ajuda aí. Ele esqueceu a nágua. Tira o ribotril. Usava o corpete também? E aliás, você falou da data aí, nós começamos no mesmo ano. Mesmo ano, Luizinho? No mesmo A ano. 80 é quando minha esposa nasceu. Fevereiro de 80. Você viu, cara, que legal. Eu comecei em março de 80. Eu comecei em fevereiro. Em um mês e pouco. Mas o interessante é que nessa época existia um fluxo de representante na Baixada Santista. Depois a gente fala um pouquinho também de Ribeirão. Mas nós encontrávamos, o ponto de encontro era do lado da Beneficência Portuguesa, perto do Campo dos Santos, uma padaria, todo mundo encontrava, tomava um café, dava risada, trocava amostra. E era um... É uma delícia isso. Vamos falar, era um ágape, né? Era um ágape, poxa. Nossa, ponto de encontro, gente. Pô, todo mundo respeitava, um falava de médico, se estava vendendo seu produto, ele trocava uma... Não tinha essa disputa ferrenha. E o mais divertido que tinha... Não tinha celular. Não tinha o celular, é isso aí. Mas o mais divertido, porque tinha dois caras, o Bira da Fontoura White e o Nivaldo da Bristol Myers Squibb. Os dois, um sacaneava o outro. O Bira teve um dia que pegou um camarão e enfiou na calota do Fusquinha do Nivaldo. Cara, e o Nivaldo era aquele cara que passava o lenço, tirava do bolso para limpar a fusqueta dele. Para você ter uma ideia, todo mundo chegava, pô, você é porco, seu carro tá sujo. Ele olhava. Depois de 15 dias descobriu que era um camarão que estava na calota. Todo mundo, cara. Então essas brincadeiras eram divertidas. Por quê? Porque o respeito que você tinha por ele era aquilo, brincou, acabou. É como nós temos o pessoal do Proibido, brinca, acabou, nem ninguém leva a sério a brincadeira do futebol, o Beto tirando sarro no Ed, no Luizão. Eu tenho saudade disso, Luizinho. Mas aqui também, todos os colegas aqui nos pontos de conta tinham muitos. A hora que o Edson veio no podcast, ele comentando sobre isso, que era uma coisa fundamental. Todo mundo conhecia todo mundo, né? Todo mundo. Bom, uma perguntinha é o seguinte... Não tinha mimimi. Não tinha frescura. Não tinha. O cara que era moreno, você chamava, ô moreno, vem aqui. Era preto mesmo. Podia chamar ele aí, vamos... Preto, careca. Não tinha. Exatamente. E aí em Ribeirão Preto, nesse ano, a gente encontrava muito no correio de sábado, que todo mundo ia levar malote de sábado no correio. A gente encontrava, depois ia para a Reprofar. Primeiro eu ia lá, depois... Bom, Vandir, como representante, você teve algum momento diante do médico onde ficou marcado na sua vida, uma brincadeira, uma coisa que você engasgou? Teve? Eu passei como representante. Como representante. Dr. Antônio Carlos Franco, ginecologista na Santa Casa e trabalhava no pronto-socorro. Ele lembra o nome dos médicos. Isso em Santos. Em Santos. Dr. Antônio Carlos Franco. Saiu o belo do carro que era o Monza. Aquele painel todo lindo, parecia um avião. Final de 82? Por aí. Era o sonho de todo mundo queria ter um. Eu queria um carro daquele de qualquer forma, né? Aí na brincadeira tal, vai daqui, vai dali, e eu acabei comprando um carro daquele. Aí eu entro para fazer a propaganda, tava eu, o Borges, o Claudinho da Ródia, aquele pessoal todinho, né? Aí o doutor, comprei o carro, tô feliz. Eu falei, doutor, o senhor comprou, mas eu também consegui. Fiquei com inveja do senhor. A hora que eu vi, tinha falado, cara.
Eu não sabia onde enfiava a cabeça. Se o doutor pode ter, eu também posso. Cara, não sabia onde enfiar a cara. Pô, parabéns, Vandir. Eu falei, pô, parabéns, você me deixou totalmente atrapalhado. Então, são coisas assim que te quebram as pernas, né? Mas é uma brincadeira ali, foi sadia. E você não tinha muito que se preocupar, porque era uma pessoa boníssima. O médico respeitava você como pessoa e como representante, né? Em Santos você ficou quanto tempo? Em Santos eu morei em Santos 20 anos. De 80 até 95. 80, 15 anos. 15 anos. E aí você veio para Ribeirão Preto? Promovido pela Glaxo. Tá. Mas aí aconteceu aquilo que aconteceu também com o Fernando, que ele começou. Em 82 eu fui convidado pela Organon. A Organon me colocou numa sala em São Paulo, lá na Avenida Santo Amaro, onde era o laboratório da Organon. Eu fiquei no laboratório 5 GDs me entrevistando. Rapaz, que entrevista apertada e doída. Terminou a entrevista, eles pegou uma literatura de fludilato, fumarato hidrogenado de biciclano. Aí, conclusão, ó, Vandir, treina aqui que depois nós vamos ver onde você conseguiu assimilar tudo isso aí. Só que eles colocaram uma TV ali filmando e eu aqui fazendo uma simulada. E era o Emílio hoje é falecido, o Emílio estava vendo a propaganda, tal, aquela coisa toda. Ele fez a primeira, fez a segunda, eu tinha que fazer a terceira, repetir a quarta e tudo mais. Um pouco nervoso, mas dei conta. E depois entraram mais 4, o Emílio estava lá, entrou o Edson, entrou Romeu, se não me engano, o japonês. Aí eles começaram a avaliar minha propaganda. Você poderia ser assim, a sua postura é assim, você tem que pôr o dedo, você não põe, porque às vezes o dedo você tem que pôr a caneta. Então, cara, ali eu acho que foi o laboratório mais severo que eu tive, mas foi o que eu mais aprendi e o que mais gostei. O que você precisava da Organon era uma organização monstruosa. Tudo dentro. Você pedia um trabalho científico, e aquela época era o quê? Era malote, não tinha nada de correio com a presteza que tem. O médico fazia por receituário. Você pedia num dia, daí 2, 3 dias, estava lá, doutor, se eu pediu esse trabalho, você tá. Um laboratório muito organizado. Um pouco de sofrimento, porque era muito rígido, tanto com a gerência, quanto incerta, em ponto de encontro, aquela coisa toda, mas um laboratório muito, muito bom. Tenho saudade do Organon. Fala aí para os dois, de todo esse tempo na indústria, a gente sempre teve aquele produto que lançou, que fez sucesso, que a gente tem aquele orgulho, que a gente leva com carinho e traz no coração. O que você podia falar, os dois, Herman e Vandir? Só para tomar um minutinho a mais. Nós tínhamos um produto que era tetraciclina, que era tantunciclina. Era o produto que vendia para caramba, de fludilato. Eles acharam que a tetraciclina poderia ser melhor se eles lançassem tantumbiótico. Então começamos a fazer. A tetraciclina estava inclinando, tantumbiótico precisava crescer e dar uma ajuda. Eu e o Oswaldo de Oliveira Júnior, trabalhava na Organon. E a nossa preocupação era assim, o que nós podemos fazer? Vai daqui, vai dali, clínico, cirurgião, ginecologista, se o produto não vendia, não deslanchava. Farmácia. Aí nós falamos, não vou farmácia não, Nelson. Nós começamos a trabalhar dentista. Com esses 2 produtos e com outro produto, que é Stiptanon. Lembra de Stiptanon? Lembro. Para colocar em cirurgia, quando tinha muito sangramento, essa coisa toda. A gente explicava para o dentista que se ele fizesse um tamponamento após a extração com Stiptanon, ele eliminava sangramento. Jogava Stiptanon e entrava com 2 antibióticos. Nós somos os maiores vendedores do Brasil, eu e o Oswaldo lá na Baixada Santista, com 2 produtos. Muito bom. Então, cara, você, como o Fernando falava, se você não é criativo, você fica para trás. Que legal. Bom, vai lá, desculpa, vai. Imagina que eu tô extasiado de ouvir suas histórias, Vandir. Não, eu tenho, bom,
vocês sabem que dos meus pouco mais de 25 anos de indústria, eu fiquei 5 só no campo. Então eu tenho muito mais tempo fora do campo do que no campo, né? Então eu vou também aqui me dar o direito de trazer exemplos que não foram exatamente quando eu estava na pasta, apesar de eu me considerar um eterno representante que acabou ocupando outras posições. Falando da pasta, eu lancei 2 produtos para HIV, 2 antirretrovirais, o Amprenavir e o Abacavir, ainda pela GSK, você vai se lembrar, Vandir, que foram produtos, quer dizer, lançamentos que me ensinaram muito, mas o lançamento definitivamente que mais me marcou, lancei outros produtos desde então, mas o que mais me marcou foi, sem sombra de dúvida, o Xarelto, que é um produto que eu ainda lancei como gerente de produto. Eu fiquei 10 anos com essa marca. Eu fui a primeira pessoa a me envolver com o Xarelto no Brasil, quando ele ainda era só um código, BAY75, alguma coisa, não existia a marca Xarelto. Eu trabalhava ainda na Pfizer e a Bayer foi até mim e, enfim, na época quem era o presidente da Bayer aqui no Brasil era o Rainer Krause, um alemão, mas que já estava no Brasil há bastante tempo. Ele depois acabou saindo do país, foi presidente da Bayer, ele era presidente aqui, foi a presidente para a Península Ibérica, Espanha, Portugal, acho que Ilhas Maltas, alguma coisa assim. E há alguns anos ele acabou se aposentando, mas ele me convenceu a vir para a Bayer com a promessa de que aquele era um produto que poderia mudar o curso da empresa. Foi um estrondoso sucesso, né? Xarelto foi, eu diria que sim, um estrondoso sucesso, porque eu ainda na visão de gerente de produto, quando eu deixei a Pfizer, eu pensava que eu tinha que ter uma marca, um lançamento que realmente colocasse um selo no meu currículo. Eu pensava, se eu quiser ser grande na indústria, eu tenho que fazer um grande lançamento. E talvez essa seja a minha chance. E foi quando eu fui, então, lá em 2007, nós estamos em 24. Então, 2007, eu estou com 16 anos, vou para 17 anos na Bayer. 2007, então, eu deixei a Pfizer, fui para a Bayer, para começar a preparação do lançamento do que viria a ser Xarelto. Né? Como primeiro profissional aqui no Brasil a se envolver com a marca, e aí eu comecei a preparar a organização, a própria marca e o mercado. Em 2009 esse produto veio, foi lançado final de 2009, início de 2010, nas primeiras indicações. Eu fiquei com ele 10 anos. Em diferentes posições. Depois eu fui a gerente de marketing, ainda tendo Xarelto como a principal responsabilidade, depois diretor da cardiologia, também tendo Xarelto. Então nesses 10 anos eu vi a marca nascendo, crescendo e se tornando o maior produto da indústria farmacêutica brasileira, de acordo com o IMS, atual a IQVIA, o que, claro, mudou completamente a realidade da companhia. Protocolo, né? Tudo quanto é procedimento. Né? É um produto impressionante. E, assim, ele é um sucesso global, Nelson. No mundo inteiro, o Xarelto foi uma marca grande, no mundo todo. Mas o Brasil foi um ponto fora da curva. O que a gente... em marketing, que hoje é a minha vida, já há alguns anos a minha vida é fazer marketing, é aquele tal do outlier, né? Aquele produto que o país, nesse caso, ele acaba despontando. A gente segurou por anos um market share acima de 50% do mercado total de anticoagulantes. Por anos. E o país mais bem sucedido depois do Brasil teve um pico de share de algo em torno de 42%, que foi a Alemanha. E que caiu rapidamente. Estados Unidos 37, 38, também muito bem sucedido, mas o Brasil foi o único país que sustentou por anos um market share acima de 50%, chegou a ter um pico de share de 55%, eu estou falando do mercado total de anticoagulantes, que inclui também injetáveis e tudo mais. E só veio perder isso quando a patente caiu. Então é um sucesso estrondoso. Esse é o produto definitivamente que mais me marcou. De lá para cá eu fiz outros lançamentos. Eu tive na saúde feminina, depois eu conto um pouquinho mais a história, senão também vou começar a monopolizar aqui, mas lancei um produto na saúde feminina, aqui na Bayer também, o Kailina, todo mundo acho que já ouviu falar do Mirena, que é clica em qualquer botão para aparecer. Um produto de contracepção injetável,
E aqui mais recentemente, agora na posição que eu ocupo atualmente na oncologia, a gente fez também recentemente o lançamento aí sim de uma nova indicação de um produto para o tratamento do câncer de próstata. Então, alguns lançamentos nessa trajetória, mas eu acho que se eu tivesse que apontar um como grande, o que mais me marcou foi o Xarelto, até porque eu permaneci com ele 10 anos. Eu gosto de fazer esse tipo de pergunta, porque nos dois, até pra a gente vê o brilho nos olhos, assim, né? É impressionante, né? E o Vandir ao seu lado aí também, velho, adorou escutar isso aí. A gente gosta de ver esse tipo de história. E o propósito do nosso trabalho aqui nesse podcast é deixar tudo isso registrado. Amanhã, daqui 10 anos, sei lá quanto tempo, né, nossos filhos, netos possam ver e curtir. Olha, meu pai, meu tio, meu avô, alguma coisa assim. Ô Nelson, mas interrompendo um pouquinho, sobre essa situação de produtos, eu lancei no Farmasa as simetidinas e as ranitidinas. Aí, as simetidinas já tinha, as ranitidinas eu lancei. Mas aí eu vim para a Glaxo. Quando eu cheguei na Glaxo, tinha um desafio para a gente ultrapassar de qualquer forma com a Antac os produtos que era a cópia que a Glaxo não conseguia colocar no mercado. Para você ter ideia, tinha determinada disputa dentro da Glaxo, porque a gente ficava em bons hotéis, né? Muito bons. Ilhéus, Comandatuba. Era um espetáculo aquilo que a gente tinha da Glaxo. Deixa eu só fazer uma... eu não quero perder esse gancho. Um dos motivos pelos quais eu sonhava em ir para Glaxo Wellcome era exatamente o fato de que vocês viajavam para Disney todos os anos. Não, imagine eu imagino, minha fronteira mais distante era talvez aqui a região. E eu olhava esse pessoal indo, né, a Glaxo Wellcome naquela época era o laboratório número 1 do mundo. Número 1. E eu olhava esse pessoal e falava, meu Deus, será que um dia, se eu entrar nessa empresa, eu vou para os Estados Unidos também? Eu imaginava que nem existia aquilo, que era só coisa... E aí eu acabei entrando naquele... Aliás, eu entrei 2-3 meses após vocês terem ido... Para Orlando. E depois daquilo nunca mais a empresa foi. Nunca mais. Eu ia perguntar isso, né? Mas para você ter uma ideia, eles começaram a colocar determinados desafios para a gente. Impossíveis. Eu consegui ganhar umas 7, 8 vezes barra de ouro como melhor vendedor da minha filial interior. Santos era considerado interior. Colocar um Corsa. Não, agora nós vamos colocar um carro para quem ganha para cada filial. Eu fui o único a ganhar com as vendas. Eu peguei o carro e vendi para os amigos que trabalhavam comigo na minha equipe. Moreira, Borges, tem até o nome da turminha aqui, quer ver? Para vocês terem ideia, para mim não esquecer, senão eles vão falar assim, eu ouvi seu podcast. Exatamente. Era o Borges, era o Moreira, era o Marcos de São Bernardo, o Marcos, quem mais, gente? Bom, acabei me perdendo aqui realmente. Mas depois, na hora que você lembrar, opa, lembrei. Aí você corta. Agora tem uma pergunta. Eu tenho duas perguntas para você, principalmente. Uma eu quero fazer depois, viu, Nelson? Mas a primeira é o seguinte. Sempre existe o ditado, atrás de um homem tem uma grande mulher. E toda vez que você conversa comigo sobre família, eu vejo o brilho no seu olhar também. Então fala um pouquinho, como é constituída a sua família agora, hoje? E fiquei sabendo que Deus te deu um presente agora. Um resuminho rápido. Quando eu fui para Santos... Se quiser chorar, pode. Não. É permitido, tá? Eu sei, o Fernandão se emocionou aqui. Fernandão se emocionou, mas quando eu fui para Santos, o pai que tinha falecido, eu responsável como arrimo de família, o mais velho, tinha que trabalhar, mandar dinheiro para minha mãe, porque o que ela ganhava não era suficiente para sustentar 6 irmãs e um caçula, Vaguinho. Então, poxa, na minha vida eu falei, não, eu tenho que vencer, eu preciso trabalhar. E a gente namorava, zoeira para um lado e para o outro, mas encontrei uma pessoa que realmente foi um anjo para mim, Rita de Cássia.
E namoramos tal por um período, eu tinha 19 anos, a Rita estava fazendo 15, e acabou o namoro, ela veio para Ribeirão, porque ela é nascida aqui, o pai morava lá. Eu acho que sei por que você veio para Ribeirão Preto. Não quero antecipar não, viu? Mas bom, continua. Então, nessa peleja toda, você topa, vamos casar, vamos. Então nós namoramos mais ou menos de 5 a 6 anos. Aí eu comprei todos os móveis, comprei isso, aquilo, vamos preparar. Meu sogro ainda tirava sarro: você vai casar com minha filha? Você tem que pedir, trazer as alianças e pedir. Eu falei: não, isso aí já acabou, isso é coisa de velho. Aí, bom, chegou o dia do noivado e tal, pedi para minha mãe vir, minha mãe veio com a minha tia, nós fizemos uma festinha, comemoramos o noivado e aí casamos. Essa sua tia é viva ainda? Viva, então faz o nome dela para ela ver esse podcast, se lembrou dela. Tia Aparecida Batista, faz 80 anos em fevereiro e vai fazer uma festa para a família toda em São João del Rei. Então eu casei em 83, de lá para cá, depois de 2 anos, nasceu o Felipe, que hoje é engenheiro, constrói aqui em Ribeirão, nascido em Santos. Depois veio o Diego, depois de 2 anos, que tem uma empresa de seguro, que é a Seguralta. E meus 2 filhos, graças a Deus, abençoado, uma pessoa maravilhosa. E a Rita é a base, é o esteio da casa. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que a gente ama, já estamos casados há 40 anos. E agora chegando os netinhos, né? Tem o Léo, que tem 3 aninhos, e chegou a Larissa essa semana. Bens a Deus. Obrigado. É isso aí. Você sabe que Luizinho, eu queria saber por que a pergunta da família só foi pro Vandir. Não, agora é só porque eu sou mais jovem. Eu devia o Nelson assim um pouco assim, mas a gente dá um cutucão aqui por baixo. Não, eu tô brincando. Sabe por que eu tô brincando? Não, brincando não, porque me tocou muito. Porque... não, pega ar fácil, viu? Meu presidente é um problema. Não, porque é o seguinte, você falou que perdeu seu pai com 5 anos. Eu perdi meu pai com 5 anos. Exatamente. Não, mas eu te provoquei, na verdade, porque você sabe que eu, diferentemente do tio, diferentemente do Vandir, eu, por muito tempo, ainda que minha família tenha sempre sido, né, por muitos anos, minha mãe e minha mãe para mim sempre foi minha heroína, né? Eu tenho um amor, o Vandir conhece muito bem minha mãe. Aliás, eu ouvi na história do Vandir, eu conheci os filhos do Vandir quando eles eram muito pequenos, hoje são gigantescos, né? O Felipe dá 3 de mim, pensar que eu dava uns croques no moleque. Você pode mandar um beijo agora através do podcast pra ela. Bom, pra minha mãe? Exatamente. Bom, eu tô sempre lá, aliás, saindo daqui, eu vou dar uma passadinha na casa dela, que é a casa que eu cresci também. Exatamente. Pra dar um beijo, um abraço. Como ela chama? Vera Marta Silva, vai fazer 83 anos. Dinâmica. Aliás, vai fazer 83 anos dia 6 de fevereiro. Que bacana, olha. Dia 6 de fevereiro. Então, aquariana. Aquariana. Lúcida, saudável, caminha pra todo lado, e se passar um cara mais bonitinho assim, dá uma paquerada ainda, então tem que segurar a lenha. Eu adoro a Dona Marta. Eu encontro com ela na rua, é uma satisfação. Ela me abraça, me beija com fervor, com carinho, que eu tenho um carinho muito especial pra Dona Marta. Não, ela gosta muito de vocês, gosta muito da Rita também. Eu sou apaixonado pela Rita, então, bom. Mas sabe, por que eu te provoquei? Porque a minha história, ainda como eu estava dizendo, ainda que né, diferentemente do tio que começou muito mais cedo na construção da família, do núcleo familiar dele, a minha começou muito mais tarde. Eu sempre fui, eu costumava dizer que eu era um pipa voado. Eu namorei muito, eu viajei muito, eu morei em diferentes lugares e eu não tinha, apesar de sempre estar namorando, eu nunca tinha um paradeiro. Até que eu encontrei minha esposa. Eu não vou fazer a brincadeira que é a minha atual esposa, tá? Porque tem gente que fala, sua atual esposa, né? Eu falo, não, essa é minha esposa, então, e aí é com ela que eu vou. E ali eu descobri, eu acho que, antes eu dizia que o meu principal pilar na vida, a gente tem, né, coisas que nos sustentam, né? O pilar lá social, os amigos, né? O pilar profissional e o familiar, esses têm que estar muito bem estruturados para a gente estar bem. E eu dizia que meu principal pilar na vida era o pilar profissional. Eu sempre corri muito atrás do meu desenvolvimento,
né, profissional, pessoal, e eu sempre tive isso. Mas tinha alguém ancorando, né? Tinha alguém ancorando, tinha alguém que sempre tinha alguém que me empurrava muito. Essa é uma característica mesmo, apesar de analfabeta, de uma pessoa muito humilde e tudo mais, mas ela sempre teve essa característica, Nelson. Ela sempre me impulsionou muito e sempre acreditou demais em mim. Então e isso não é trivial. Tem muitos pais que acabam corretíssima em tudo, né? Que seguram muitos filhos. Não, eu quero meu filho próximo a mim. Minha mãe sempre me amou, sempre me tratou com muito carinho, mas ela sempre me empurrou. Ela nunca me segurou. Entende? Eu acho que isso me ajudou bastante. Mas o que eu estava querendo dizer é que eu casei mais tarde e ali eu descobri, depois, né, de ter encontrado a minha esposa, a beleza da família. Como é maravilhoso isso. Eu sou casado há 10 anos, eu estou com a Daniele há 14, a gente tem uma filha, a Maria Clara, que acabou de fazer 9 anos, dia 3 de janeiro, que é a razão da minha vida. Né? É meu grande propósito. Hoje tudo que eu faço, tudo que eu penso, parece que eu estou 24 horas do tempo conectado a elas, e a minha filha especialmente. Então, eu te entendo bem, tio, quando você se emociona ao falar da sua família, que é linda, porque não tem nada mais importante na vida da gente, não. A profissão é importante, mas nada é mais importante do que a nossa família. Não tem, eu me lembro de um hino dos expedicionários, se eu não me engano, que é mais ou menos assim: você sabe de onde eu venho do morro e do engenho. Isso. Né? E a história desse hino fala dos pracinhas na tomada de Monte Castelo. Sim. E eles criaram a letra desse hino porque o objetivo não era lutar nada, era querer voltar. Voltar para casa. É a família. Voltar para o seio da família. Mas para você ter uma ideia, nessa condição que nós vivemos, família é a base da sociedade. Amém. Se você não tem uma família estruturada e boa, você já viu um pai que tem um filho drogado, você já viu um pai que tem um filho viciado, qual os problemas que um pai enfrenta. Mesmo estando bem estruturado, você já muitas vezes tem esse tipo de... Eu fui um pai muito presente pelo seguinte: apesar que eu viajava muito, mas sempre que eu estava aqui, o Diego sempre foi o mais espoleta. O Diego caía na gandaia e não tinha jeito. Então, todas as vezes que ele queria sair e ir para algum lugar, para onde você vai? Eu vou lá para o Dionísio. Onde que é isso? Não, uma boate nova que abriu aqui. Eu vou lá para... Vai. Pô, eu acordava, sei lá, dava uma cochilada, acordava 11 horas, meia-noite, eu ia lá, dava uma incerta. Tinha locais que eu não podia entrar, meu documento aqui, meu filho está aí, é de menor. Eu vou chamar um oficial de justiça se vocês não deixarem. Eu entrava 15 minutos, beijando uma menininha, abraçando, fazendo... Pô, tava na dele, tomando lá uma birita, e eu voltava para casa. É o cacuete do gerente distrital. Ele ficava... Eu sempre fui bonzinho. E ele ficava sabendo disso? Às vezes sim, às vezes não. Algum lugar ele me via e ele falava: pô, você tá me dando incerta, pai? Eu falei: não, eu tô cuidando de quem eu amo, porque vagabundo nenhum vai adotar o que é meu. Eu te amo, então não vou deixar ninguém mexer com você ou pôr a mão em você. Por quê? Porque se vagabundo te adotar, eu vou sofrer, você vai sofrer. Eu perguntei porque se ele não estava sabendo, ele vai ficar sabendo agora, né? Não, mas ele sabe que eu dava incerta nele. Bom. Saía na madrugada. Porque você tocou num ponto aí de família. Eu, como fui uma pessoa que sempre tive envolvido com um grupo de pessoas, porque sempre, qualquer grupo em Ribeirão Preto eu estava. Eu estou na Reprofar há 35 anos lá. Então nós já tivemos oportunidade, e aqui não é um momento da gente citar nomes, tudo, mas eu posso te falar que teve 3 famílias que eu considerava muito na indústria farmacêutica, que a droga destruiu 2 famílias. Inclusive, um dos chefes da família, que era representante todo, já não está entre nós. Então, por isso que a gente tem que preservar a imagem, preservar tudo isso daí. E eu falo, a gente tem que ter muito cuidado mesmo, porque eu vi lá, meu maior prazer, eu vi lá. Eu tenho o prazer de citar algumas pessoas. Você, teu filho era pequenininho, estava lá na chácara.
Giovanni com os 2 filhos, Zé Luiz com os 2 filhos, Ciro com os 2 filhos, e olhava Paulinho Minuti com o Juninho lá, que hoje eu olhava para aqueles molequinhos, tá? Então, hoje é um advogado, outro é representante, outro é gerente, outro é empresário. Isso me enche de orgulho. Mas é o seguinte... Um desses que você falou aí trabalha comigo hoje, tá? A gente trabalha junto. Juninho. Aí, tá vendo? E nós vamos fazer um podcast aqui com o Juninho, filho, Paulo Minuti e o Moacir, que é o tio. Que legal, né? Que legal. Mas antes que eu esqueça, porque pela minha idade eu esqueço, então eu tenho que perguntar. A gente já viveu muito nessa transformação. O Vandir não esquece as coisas igual você. Eu esqueço. Mas eu não quero falar não, mas ele veio preparado. Nossa, vi nada, eu tive que dar uma olhada. A gente coloca. Senão não lembrava de nada. Não, esses dias para trás, ele estava indo para casa dele. Como é que chama lá a travessa que você mora, Luizinho? Ele não lembrava o nome da travessa. Isso é brincadeira, né? Isso é brincadeira. Não, não é brincadeira, não. Tá igual o Didio. A gente vê que a gente ficou muito marcado o podcast do Fernando, né? Porque ele veio com calhamaço e falou: cadê sua cola? Eu falei: não, aqui a gente não tem cola. A gente vem aqui para bater papo. Mas voltando nas fofocas, a gente sempre, quando estava em grupo de representantes que não tinha nenhum GD, o pau comia solto em cima de vocês, né? Comia mesmo. Mas é o seguinte, uma coisa que sempre me admirou foi a defesa que os seus representantes tinham em relação a você. Eu não sei se você quer comentar da sua passagem, dos problemas de saúde que você enfrentou e que os seus representantes ficaram muito revoltados e as informações foram muito solidários, essa é a palavra certa. E os comentários puxa vida, eu nunca vi uma equipe defender tanto o gerente como a equipe do Galaxy defende o Vandir. Você fica à vontade, você gostaria de falar dessa passagem? É um prazer falar, Luizinho. A única coisa que você tem na vida, certeza, é que um dia você vai embora. E o que você pode deixar? Mensagem, lembranças e amor. Por que eu tenho que tratar o Luizinho mal, se eu posso trazer ele para mim? Eu não tenho que ter um grupo, eu tenho que ter uma equipe. Eu tenho que ter pessoas que gostam de mim e me respeitam. A partir do momento que eu te maltrato ou te trato mal, a recíproca é verdadeira, né? Você também vai querer me tratar mal. Então não adiantava eu ter conhecimento, porque eu não conheço tudo, eu não sei de tudo. Quando eu assumi uma gerência, eu pensava e tinha em mente: eu quero ter uma equipe que seja solidária, que produz, e o que ela precisar de mim, ela vai ter. Vandir, preciso levar minha filha no médico. Fica à vontade. Se amanhã der para você acordar 1 hora antes e visitar para compensar, vai com Deus, cara. Aqui não tem ninguém engessado. Nós trabalhamos em pró de receber o nosso salário e alguma outra coisa. Quando o Elon foi contratado, a equipe todinha teve que opinar. Você concorda? Você não teve um que falasse: não, eu não quero o Elon na equipe. Todas as pessoas que entraram, Valdir Wolff, Ismar, essa turma toda, Carlos de Franca, Tadeu, todos eles tinham que passar pelo crivo da equipe. Eu não sou nada, eu sou simplesmente um gestor que estou ajudando e contribuindo. Agora, por que eu tenho que maltratar um cara que trabalha, que produz para mim? O ser humano é egoísta demais, pô. Ele acha que dá porrada, dividir. Pô, é a coisa no mais feia. Você não é assim, não. Não, aí é outros casos, não são? Mas para você ter ideia, se eu tenho que chamar a atenção do Luizinho, ô Luizinho, vem cá, vamos conversar. É tão feio chegar no meio de uma equipe, xingar o cara, humilhar, não. Mas eu quero comentar o seguinte. Eu só queria falar só uma coisa, Nelson. Mas você vai falar, só um segundinho. O Vandir, quando foi convidado, ele fez questão da sua presença. Obrigado. Para deixar esse registro aqui, tá? Obrigado. A data de hoje, até que você tivesse disponibilidade. Não, obrigado. Eu na verdade, queria dizer que a maior expressão disso, porque, né, talvez para quem está assistindo, ouve e fala, bom, são palavras, né? É o Vandir falando dele, da forma como ele... Agora, eu fui contratado pelo Vandir, na Glaxo. Eu fui representante do gerente distrital Vandir. E o que ele está dizendo aqui
expressa parcialmente quem ele era como profissional. Era tudo isso e muito mais. Ele não está exagerando. Realmente ele tinha uma equipe apaixonada por ele, que muitas vezes fazia por ele. Se me permite, eu fiquei com o Vandir, reportando a ele, talvez por uns 3 ou 4 anos. 3 ou 4 anos. Nem isso. Eu fiquei uns 2 anos e meio a 3 eu fiquei. Quem era essa equipe? Éramos eu, Vanderlei, Mário, o Nino, O Ismar, o Nino Osmar e o Wolf. Lá em Franca, o Carlão e o Tadeu. Isso aí. Eu também sou fera também, pelo amor de Deus. Desculpa aí, né? Mas não, eu só tinha elite. Só professorzão. E eu fiquei com ele 2 anos e meio. É uma passagem relativamente curta. E eu acabei saindo de Ribeirão Preto para ir morar no Rio de Janeiro quando o Vandir infartou. O Vandir estava doente à época. Ele estava no hospital, ele estava internado. E nessas conversas, nessas tratativas que eu tive com a organização para fazer uma mudança, quando eu saí então do campo e fui a gerente de produto, na época tinha lá o Antônio Flávio Cinti, o Cinti era o gerente regional. Sim. E as pessoas da matriz da Jéssica. Aliás, foi na fusão, exatamente na fusão. Foi quando a Glaxo Wellcome adquiriu a SmithKline Beecham, se fundiram, se tornaram GSK, isso na virada de 2000 para 2001. Então isso eu estou falando de dezembro de 2000 para janeiro de 2001, Vandir no hospital. E eu falava... É a época que eu mais sofri. Para demitir. Eu estava em Uberlândia nessa época. Para demitir. Foi um período um período difícil. E o Vandir internado. E o Cinti, que era o chefe dele, que estava então cuidando da equipe, porque ele estava afastado. A gente conversava, o pessoal da matriz conversando comigo, eu conversando com o Cinti fazendo o papel que era dele, de certa forma. E eu falava para o Cinti o tempo todo: eu entendo o que está acontecendo para mim. Eu era jovem, né, 25, 26 anos, no gerente de produto, não é muito comum você ver alguém saindo do campo e ir direto a gerente de produto. Mas estava acontecendo. E eu falava para o Cinti: eu não vou sem falar com o Vandir. Ele fala: mas o Vandir está lá no hospital, Ele estava fazendo o papel dele, ele estava tentando, de certa forma, falar: olha, você tem que ir, independentemente do que está acontecendo. Eu falei: mas eu não vou sem falar com o Vandir. Eu lembro que eu cheguei, ele já estava se recuperando, eu falei: tio, eu estou indo, eu vou para o Rio. E ele falou: porra, como assim, né? Como você vai para o Rio, muito novo, tal, e né, tentou fazer o papel dele de paizão. E eu, como um menino teimoso, travesso, acabei indo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a maior expressão de quem é o Vandir é que o fato de eu estar aqui hoje e dizer que ele é o meu padrinho de casamento. Que coisa linda. A minha relação com o Vandir iniciou através do trabalho, ele era meu chefe. Então você não tem muitas pessoas que têm no chefe essa referência. Esse aqui é esse. Mas então, pelo que eu entendi, então quando você foi falar com ele, foi porque na época a gente ficou sabendo que ele teve uma recaída. Então foi isso? Então você foi o motivo? Esse é o Sumeri, meu presidente. Pô, não deixa esse fardo pra mim. Mas, ô Luizinho, nessa época o que mais me deixava triste foi essa fusão que o Elon estava. Você já imaginou eu sentar num carro e pegar o Gilmar Borges, coitado, pai de família, trabalhando lá em São José do Rio Pardo, e demitir o cara? Puta, eu chorava com ele. Por tudo que eu chorava. Porque não é justo, cara. Fez uma fusão, nós temos que tirar o Luiz, nós temos que tirar o Nelson, o Elon fica, o Giovanni vai. Poxa, coisa triste. E a metade da força de venda foi embora. Foi o Kionski, foi o Armandão, foi finado Armandão, que Deus o tenha. Quem mais que foi, poxa? Acho que o Tadeu de Franca. E começou a debandar, mandar gente da SmithKline e da Glaxo embora. Essas coisas doem. Não, pô, é triste. Nós conversamos agora há pouco. O cara trabalha, tem filho, tem esposa e tem que sustentar. Certa vez, numa época de corte do Axê, demitiram 500 no Brasil. Eu lembro. Época triste. E a gente foi chamado para um hotel lá. Ó, você vai para aquela sala, você vai para aquela, você vai para aquela, você vai para aquela. Olha só. Aí, dali a pouco, eu estava na sala que não tinha sido desligada.
E aí eles comunicaram que quem estava na outra estava saindo. Eu falei assim, oh, meu Deus do céu, o que é? Isso dói um tanto, porque não tem diferença de você estar sendo desligado ou não. A gente tem consideração e sente o que o outro está sentindo ali. São coisas assim difíceis para gente. Muito difíceis. Muito difíceis. Isso que você acabou de falar, eles faziam presencial, correto? Presencial. Hoje ocorreu em um laboratório online. Nossa. Chamaram um grupo, foi para uma sala virtual e um outro grupo para uma outra sala virtual, onde uma foi desligada e outra. Difícil. Mas o Vandir, no futebol não era assim não, hein? Olha só, mas eu nunca gostei de perder, Nelson. Eu sempre fui, cara. Eu sempre fui azedo. Já jogou bola com ele? Eu joguei muito tempo bola com ele. Eu joguei muito tempo bola na Reprofar também. Enquanto eu estava em Ribeirão, eu jogava na Reprofar. Eu fico chateado porque, cara, é mais velho do que os outros. O cara não consegue correr, não consegue passar uma bola. Bom, futebol é outra. O bom do futebol que terminou, nós vamos tomar cerveja. O Giovanni até hoje não passa bola. O Dr. Paulo implorava para ele, passa a bola. Até hoje não passa a bola. Não, até hoje não passa. E teve uma vez que o Giovanni foi disputar uma bola com o Paulo, Dr. Paulo Achei. Jogou no alambrado. Meteu ele no alambrado, cara. Coitado. Que responsabilidade. Muito bem. Como eu estava presente nesse dia aí, é que já juntou, porque é o seguinte, a gente vê o Dr. Paulo Achei, aquele cara sério e tudo, mas ele porque eu estava lá, o Giovanni eu falei, Luizinho, eu só pus a mão nele. Eu vi, ele pôs a mão nele e se jogou no alambrado. Eu falei, Dr. Paulo, você não fez isso. Mas você vê as coisas que a gente gosta de falar aqui, né? A primeira propaganda, falar de carro e falar de futebol, acho que não consegue fugir. Contando uma de futebol, sempre teve em São Paulo, capital e ABC, um campeonato. E os caras sempre do ABC, não, nós sempre fomos campeão, nós sempre ganhamos, não tem time. Aí tinha o Marinho, que era do ABC, mas trabalhava na Baixada. Não, nós vamos montar um time na Baixada, nós vamos ganhar. Eu era o centroavante. E tinha o Claudinho Cocó, que hoje é falecido, tinha Marinho, tinha o Milton, que era zagueiro, tinha um grupo espetacular que jogava bola. E começou 7 times lá do ABC, Diadema, São José, tinha lá do Paraíso, pegava a região, 7 times, começou a disputa. Para você ter ideia, nós chegamos a campeão e os caras não aceitaram. Nunca tinha entrado num campeonato com eles. A primeira vez que entramos, nós enfiamos eles na final 4-1. Nossa Senhora. E tinha até gerente também, na época, lá, um gerente da Merck Chaptômio, que ele me marcava. Mas ele me bateu tanto, cara, ele me bateu tanto. E eu infernizava o cara. Quanto mais me batia, mais eu enchia o saco. Você tá velho, cara, vai fazer propaganda. Mas é isso, Nelson. O futebol, a graça é isso aí. É uma delícia, gente. Perninha de alicate, eu vou te falar, esse aqui não é fácil. Agora é o seguinte, esse gentleman aqui, que acha que também, né, tá falando de você, ele também é difícil. Não, Nelson. Nelson é do o último acontecimento lá na chácara, você estava presente. O problema não é você gerir um grupo de pessoas que não são seus amigos. É fácil. O duro é você gerir pessoas que são tudo amigos seus. Como é que você vai chamar a atenção? É difícil. Esse aqui também tinha uma língua solta também lá, falava, Nelson, por favor. Eu perdi as contas de quantas brigas, bate-boca. E o Nelson saía pedalando lá. Lá na Reprofar. Não, que assim, da minha casa até a Reprofar são 20 quilômetros. 20. Eu ia de bicicleta, jogava futebol, depois voltava de bicicleta. Eu morava lá aonde? Como é que chama lá, Nelson? Eu moro no na Dom Pedro. Eu moro no Procópio, depois da Coca-Cola. Sei. Lá na Coca-Cola. E no pedal o homem vinha e tinha perna pra jogar e xingar a gente, pô. Eu não sei se era a perna ou a língua do cara que tinha. Cansava a perna, a língua não, ele ainda batia na gente. Mas é muito bom. Mas a gente fala, né? Esse problema de memória, né?
É memória mesmo. Às vezes tem alguns amigos que conversam com a gente, falam assim, você lembra aquele ano lá? Eu, puxa vida. Não me lembro, viu? Não me lembro. Apesar do Vandir trouxe ali um dicionário, mas mesmo sem ele olhar, você tem uma memória muito boa, viu? Não, mas a gente esquece, Luizinho, já não tem mais isso. O tempo passa. Eu vou fazer um registro aqui. Eu me desculpo com o Erlon, que ele lembrava de mim, eu honestamente não lembrava. Mas ó, eu estou tendo uma satisfação tão grande em recebê-los aqui. Obrigado. Que delícia que está sendo o nosso bate-papo aqui. Obrigado. Que bacana que vai ser tudo registrado. E eu vou ver se eu consigo lembrar, porque eu também não estava lembrando. Porque, afinal de contas, talvez a gente se viu poucas vezes. Poucas vezes, eu era muito jovem, né? Muito novo ainda, o tempo passou e... Isso me incomoda, me incomoda muito. Infelizmente, né, a gente chega numa certa idade que você vai ficando mais seletivo. Não sei se a vida vai te moldando. Então, começa a acontecer fatos que às vezes deixam você muito triste. Por exemplo, existe um grupo em Ribeirão Preto chamado CMP, né, que a maioria faz parte, tudo, né? E eu estava vendo, eu trabalhei durante 42 anos na indústria, 42 anos. A quantidade de colegas que trabalharam comigo, que não está mais entre nós, né? É um número assustador, mas assustador mesmo. E recentemente a gente perdeu um colega aí, que trabalhou com vocês, né? Nessa equipe, que já falamos. Exatamente. Gente, como jogava bola, hein? Jogava. Então, eu falei pro Luizinho que eu lamento não tê-lo trazido aqui pra gente ter feito. Então, jogava muito. Pegou a gente de surpresa, né? Verdade, 60 anos, muito novo. Muito jovem. Mas só para voltar ao que estava falando, da nossa equipe, Lembrou o nome lá? era o Erlon, o Assis de Aguaí, O Assis. o Orlandinho, do Vale do Paraíba, Verdade. o Jovino, o Soler e também tinha o Calão e o Tadeu de Franca, né? Aí de Ribeirão eram o Celso, Vanderlei, Wolf, Ismar e o famoso Setembrindo, Hamilton. O Hamilton teve aqui. Não, ele não te contou a história, não, né? Tem uma história que ele saiu de um consultório segurando uma aqui e a pasta aqui, né? Foi não. Eu não me lembro, você pode contar isso? Não, se contar. Ele entra no consultório, o cara fala, você tá com a coluna meia torta, não tira o caminho. Essa ele não contou, não. Não, mas tem que contar, porque ele é sacana. Ele é gozador. Meu, você vai voltar aqui pra contar. Vai contar. Aí a hora que veio, saiu correndo. O que tá acontecendo, Peter? Aí, não. Nossa senhora. Tem uma meia dúzia dessa história de coluna aí. Tem. Vamos entregar uma hora todos eles? Não, uma entrega agora trabalhava comigo. O Rinaldo Acef. O Rinaldo Acef. A Jansen tinha ali o escritório do lado da rotatória. Tá sabendo o que ele tá falando, né? Reinaldo não era. Quer dizer, Reinaldo. Você tá Não, a brincadeira eu conheço, porque na minha época já me alertaram quando eu entrei na indústria. A especialidade a gente pode falar que é ortopedista. A especialidade pode falar. Agora, você imagina o macaquinho recebendo ele no escritório. Ele com a pasta na mão. Ele jogou a pasta na mão e falou assim: tô me demitindo. Foi a primeira semana de trabalho. Rinaldo, o que aconteceu, Rinaldo? O que aconteceu? O que aconteceu é que eu fui lá, eu sou um cara atleta, jogo bola com vocês. Primeira pergunta que o médico me faz é que eu tô com a coluna torta. E se eu não sou esperto, eu saia pelado dentro do consultório. Não, aí convenceu ele a não se demitir, tá bom? É mesmo? Não se demitir. Não, mas esse fato mais interessante é que tem o Marcelinho Tonelada. Vocês lembram do Tonelada, né? Eu lembro. O Hamilton joga a culpa no Tonelada, o Tonelada joga nele. Puta. Mas eu falei assim, não, o que eu sei é você, Setembrino. Não adianta você, Peter Brown, você querer mentir que nós sabemos da história. Puta, mas o Hamilton... E outra, fui padrinho de casamento do Hamilton também, quando casou com a dona Andréia. Olha. Lá na cidade de Rio Claro. Ah, ele se casou lá? O Hamilton casou lá, a esposa dele é de Rio Claro. Olha. Faz tempo, né? Fazer mais ou menos, você foi não, né? Nossa
festas? Não me lembro de ter ido. E tinha uma chácara na cidade de São Carlos, da minha sogra e minha. Essa chácara eu já fui. Eu fui, se eu não me engano, até numa festa junina. Festa junina. Frio danado. São Carlos é frio. E lá tinha 3 represas. Venta, né? São Carlos venta muito. Não para de ventar. E nessa chácara, lá que a gente tinha em São Carlos, reunia, vira e mexe os representantes, né? Era churrasco, era cerveja, era andar a cavalo. Lembra quando o Alex despencou do cavalo, caiu, ficou... Tivemos que correr com o Alex para o hospital. O Alex é um cara bacana e tudo mais, mas ele é meio molinho, né? Ele não tem aquela... O cavalo disparou, bicho, a hora que fez assim, ele no chão. Meio molinho, bicho. Falar nisso, eu não sei onde está o Slobodian mais, hein? Não sei. Ele morou muito tempo na rua da minha mãe. O Alex muito aqui, tempo, você sabe. filho do Melo Mota aqui. Que o pai era médico. Que o pai era médico. Doutor Eu nunca mais José vi o Alex. Roberto Melo Mota. Isso aí. Nós o visitamos aqui na São Sebastião. E O a Alex esposa morou por dele. anos ali perto da casa da minha mãe. Por anos. E tinha a doutora Emília. Mas ainda mora lá. A mãe dele, né? Mãe A dele. mãe dele. Mãe dele. O Alex, salvo engano, tem ele naquela nossa lista lá dos representantes. Se não me engano, parece que ele passou num concurso no HC. O Alex é muito inteligente, viu? O Alex é capacitado, muito bom. E o Sempre filho foi. dele também, o Juninho, muito bacana o menino. Tem a Verônica e tem a esposa dele que é engenheira, né? Como é que ela chama? Não me lembro. Mas a equipe era redondinha, Luizinho. Era muito bom, era muito Ó, bom. a gente bate papo, faz uma resenha, mas a gente gostaria que você fosse sincero, tá? Numa pergunta aqui. É o seguinte. Meu presidente fala uma Carruca coisa. Fundo. Porque você citou uma relação e todos eles são meus amigos. Eu quero saber quem foi o representante da sua equipe que te deu mais trabalho. Você tem que citar um aí. Ui. Para esse me deu trabalho, viu? Sinuca de bico. Vamos deixar quieto isso aí? Vamos torcer pro Corinthians? Vai, Corinthians! Mas nem eu ajudando. E eu tô de fora da equipe. O Giovanni não te deu trabalho, não. O Didio saiu da Eu queria que empresa, você coloquei ele de respondesse novo. ele. Então, O Didio deu trabalho. O Didio era o cara que... e me parece que ele saiu e voltou por causa de você. De mim. Eu fiz a cabeça dele, não adianta, cara. Você vai sair pra quê? Não, tal, porque eu não gosto desse cara aí e tal. Novos desafios. Novo desafio, mas ele não gostava muito do maioral lá, então os dois tinham. E o dia que ele e o Celso foram me visitar, quando eu fui mandado embora, daí um ano os dois foram mandados ao mesmo tempo. Era um cara meio encardido, mas tudo bem. Agora, o Slobodian era chato também, viu, cara? O Slobodian também me enchia a paciência, viu? Porque ele queria impregnar na minha cabeça o que ele tinha, porque ele é inteligente, ele é capacitado. Então ele queria me envolver, faz assim, faz assado. E você, como gerente, você tem que pegar o que vem de cima e tem que amenizar o que está de baixo. Se você não tiver, você perde a equipe, cara. E vai filtrando. Não é isso, Luizão? Equilibrando. Não é isso? O tempo todo é isso. Então, quanto tempo aí, Luizão? 1h15. Agora, o Elon tem mais experiência nessa parte, porque o cara sair do campo, enfiar dentro de uma empresa, lá dentro, todo mundo vendo todo dia, toda hora, todo isso, todo aquilo, é um localzinho também que tem muita conversinha, muita coisa. Você tem que se cuidar, porque senão você é levado e acaba se perdendo. É diferente do campo. Eu não diria nem que é mais difícil, nem que é mais fácil, mas o trânsito é diferente. Mas, assim, foi bom e pertinente você falar isso. Conta um pouco dessa rotina interna pra gente. Como que é? Bastante diferente, obviamente, do campo. Muito diferente. É uma rotina que eu já vivo há 20 anos, pouco mais, 23 anos. 23 há anos. 23 anos que eu vivo essa rotina do escritório, que eu já não vivo mais a rotina do campo. É uma rotina interessante, eu gosto bastante, assim como eu gostava bastante do campo. Eu acho que eu sou meio vira-lata, Nelson, sabe? Eu vou me adaptando àquilo onde eu tô, ao meio. É refratário, né? A gente é bastante refratário. Mas tem um charme, né? Eu acabo discutindo assuntos interessantes, eu acabo
tendo a chance de tomar decisões também importantes para a organização, o fato de participar do comitê executivo da empresa também acaba, né, me dando algum grau de responsabilidade para mudar uma coisa ou outra. Tem seu charme, é um aprendizado muito bacana, eu convivo com pessoas extremamente inteligentes. Você não sai ao campo, você não pode ir acompanhar? Claro que sim. E não é Claro interessante? Você vira e mexe, não gostaria de estar lá para vivenciar, para saber, para ver, porque é legal eu sair com um gerente me acompanhando. Agora, quando chega 3 e 4, dá vontade de xingar a mãe de todo mundo, não dá? Pô, entrar no médico com 3, 4 gerentes é falta de respeito, é falta de... Sabe, Vandir, tem sempre as diferentes perspectivas, né? Quando você está na perspectiva do campo, às vezes... Porque o ser humano, ele é interessante, ele tem uma tendência a sempre ter uma crítica mais, eu diria, aguda do que uma autocrítica aguda. Então, se a gente está no campo, a gente olha para... E eu posso falar isso porque eu já tive dos dois lados. Você olha para quem está na matriz, para quem está na liderança da organização e fala, puxa vida, mas ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, está fazendo aquilo outro. Quando você está lá, você olha para o campo e fala, não, mas olha quem está no campo, é assim, assim, essa... A grande verdade é que todo mundo tem o seu mérito e as suas dores também. Sim. Dificilmente a gente encontra alguém trabalhando que está de sacanagem. Isso não é normal. Isso é exceção, não estou dizendo que não exista, mas isso é exceção. De forma geral, todo mundo que está trabalhando, seja no campo, seja na matriz, independentemente da função que ocupa na empresa, está bem intencionado. É que eu costumo brincar falando assim que na nossa vida de propagandista, a gente meio que escolheu essa coisa de rotina para não ter rotina. As coisas assim vão surgindo, assim, demandas o tempo todo, uma atrás da outra. Não dá para dizer, vou fazer isso aqui agora, isso aqui agora. Você tem que se adaptar o tempo todo, é uma coisa constante. Mas isso acontece muito também no escritório. Acontece demais, né? Eu não tenho minha rotina é não ter rotina. É isso. Ou a minha dinâmica é não ter dinâmica. É um trabalho intenso, de muitas horas. Essa é uma outra coisa, né? A gente tem uma tendência também, e eu estou dividindo essa experiência por estar lá bastante. A gente tem uma tendência de olhar e falar, o pessoal da matriz talvez trabalhe menos. E quem está na matriz olha e fala, o pessoal do campo trabalha pouco. Nenhuma coisa nem outra. Todo mundo está suando sangue e muito para entregar o que precisa, para fazer o que é necessário. Todo mundo está trabalhando demais. A gente mal dorme. A gente mal dorme. Sabe por quê, Nelson? Porque a gente gosta do que a gente faz. A gente é apaixonado pelo que a gente faz. A gente vive. Eu vivo a organização. Entende? Então, e sei que quem está ali, vocês também fazem da mesma forma. Senão vocês não estariam aqui com essas histórias todas que vocês estão contando. Vocês têm uma trajetória também super vencedora. Coisas diferentes, respondendo sua pergunta, a rotina do escritório é bem diferente da rotina do campo, mas tem seu charme também, posso garantir a vocês. Legal. Agora é o seguinte, a gente está aqui, 2 representantes, um que foi gestor, com muito brilhantismo, né? Sim. Você que está lá em cima, que a gente sempre falava quando acontecia alguma coisa, esse cara nunca puxou pasta. É o que nós falávamos, esse cara, porque vinha um cara assumir um determinado cargo, eu quero implantar isso, tem que ser desse jeito. Esse cara nunca puxou a pasta. Eu tive o privilégio. A realidade, ela foge muito da realidade do campo. Às vezes a gente tem essa nítida impressão que a pessoa pensa uma coisa, joga, vomita tudo aquilo e, não é factível. Não. Você tem uma pergunta para fazer, Luizinho, mas eu tenho três comentários e eu não posso deixar passar antes de você fazer sua pergunta. 3 comentários sobre isso, porque eu acho que isso ajuda de alguma forma. São reflexões mais do que qualquer outra coisa. Primeiro, isso é um preconceito. A gente olhar e falar, esse cara nunca puxou pasta, portanto ele não sabe o que ele está fazendo. É um preconceito. Sim. Assim como concordo. Quem está do lado de lá e fala o seguinte, esse pessoal nunca dirigiu a organização, ou nunca esteve aqui, então o pessoal do campo não sabe o que está acontecendo aqui. Preconceito, e por definição preconceito não é legal. Não é bom. 2, esse modelo de liderança,
de gestão, que o cara vai e fala, vai ser assim, isso está ultrapassado. O cara que faz isso, ele está fadado ao insucesso, como líder, eu digo. É porque Entende? é preciso escutar a base. Não tenha dúvida, mas não tem a menor dúvida, o líder, aliás, isso sempre, mas agora talvez as pessoas estejam mais humanizadas, estejam demonstrando mais, eu diria, vulnerabilidade e dizendo o seguinte, cara, quem sou eu, para achar que eu sei 20% do que você, Nelson, do que você, Luizinho, do que você, Luizão, ou do que você, Vandir, sabem do campo. Eu seria um imbecil se eu achasse isso, porque vocês têm uma trajetória, uma experiência acumulada que é muito maior do que a minha. Se eu não aproveitar isso, se eu não aproveitar essa experiência, essa massa cinzenta, essa inteligência acumulada entre vocês, eu nunca vou ter um time de alta performance. De jeito nenhum. Entende? Por isso que essas reflexões, elas são importantes, porque a gente vai quebrando barreiras e vai diminuindo a distância entre as diferentes camadas da organização. As organizações são mais hierarquizadas nesse caso, elas são menos bem-sucedidas. Então, quanto mais próximo a gente está um do outro, mais bem-sucedido, maior sucesso a gente tem. Vocês não têm dúvida. Agora, desculpa, eu não podia deixar de fazer essa reflexão. Manda não vai se lembrar do que ele ia fazer. Eu pensei que era só o Giovanni, mas tem o Nelson também. O que nós estávamos falando mesmo é o seguinte, eu vou revelar até aqui que o Nelson sabe disso, né? Eu tinha um apelido na Janssen que eles me chamavam que eu tinha cara de padre. Por quê? Eu sempre fui apaziguador, sempre fui assim, direcionar coisas assim, intrigas, moderador. Aí o que acontecia? Eu tinha muitos contatos com alguns gerentes, que às vezes era bem mais novo que eu, mas eles falavam, Luiz, estou aprendendo a fazer. Eu trocava muita ideia comigo e tal. E muitas vezes, quando a gente estava em reuniões em São Paulo, Rio, qualquer lugar, você saía, os caras tomavam uma biritinha a mais e abriam o coração. Eu falava assim, quanta rivalidade que tem nesse meio aí em cima. Não é como aqui, é a impressão que eu tinha. Uhum. E quando eu estava na Janssen, que eu estava trabalhando numa linha diferenciada, toda reunião, toda convenção ficavam lá. Neurologia, psiquiatria, infecto, tudo separado. Eu não sei se é erro meu ou não, dava a impressão que um queria falar melhor do que o outro. Eu falava, eu estou enganado? E eu perguntei isso para uma pessoa chamada Ney Pauleto. Ele foi o segundo homem da Janssen no Brasil, ele foi o segundo. E eu perguntei para ele, ele falou, não, é impressão sua. Depois de 2 anos que ele saiu da empresa, meu telefone tocou. Não era impressão. Não era impressão? Te fala, hein? E ele me falou certas coisas que me direciona a fazer a seguinte pergunta para você. No meio que você está, se você não pisar firme do tapete, eles puxam? Respirou fundo, o trem não é fácil não, rapaz. É delicado. Eu vou responder a sua pergunta, eu não vou fugir a sua pergunta. Eu vou responder a sua pergunta, mas eu preciso fazer uma outra reflexão também, porque à vontade. Ela não é uma pergunta que a gente responde de forma pragmática, eu diria, porque a gente pode ser injusto também. Isso passa um pouco pela psicologia humana, né? O ser humano, de forma geral, ele é, por natureza, competitivo. E aí eu vou fazer uma provocação aqui, vocês vão me entender. Não é um desrespeito, mas uma provocação. No campo, entre as diferentes linhas, você falou, tinha neurologia, tinha não sei o que, tinha infecto, não havia rivalidade entre as diferentes linhas também? Não, claro que sim, é óbvio que sim. Sabe por quê? Porque isso é inerente à nossa natureza. A competitividade é inerente à nossa natureza. E quando você vai para profissionais, pessoas inteligentes como vocês, a gente não quer perder. É óbvio que vai haver algum grau de rivalidade. Isso não é deletério, isso não é ruim. É ruim quando começa a acontecer coisas como essa que você acabou de me perguntar. Quando
A competitividade ela vai para um campo que Você precisa prejudica um ao outro e a organização. Eu estou em posição de direção, eu estou no meu 12º ciclo. Estou há 12 anos como diretor da empresa. Eu fui 5 anos diretor da cardiologia, eu fui diretor de operações comerciais, eu fui por 3 anos diretor da saúde feminina e eu estou entrando no meu 3º ciclo como diretor da oncologia, da Bayer. E ocupei outras posições de gestão também, né? Gerente de marketing, gerente de produto. E se eu te dissesse que eu nunca vi acontecer, ou que eu nunca passei por situações que me deixaram desconfortável nesse sentido, pudesse me sentir ameaçado ou coisa do gênero, eu estaria mentindo. É muito tempo. É muito tempo. Então muita coisa acontece. Agora, Luizinho, o tempo foi te preparando. A gente amadurece e mais do que isso, a gente vai ficando mais bem preparado para enfrentar situações como essa. E se o meio, a cultura da organização não fomenta esse tipo de comportamento, ele começa a desaparecer. Não é a competitividade que começa a sumir. Porque se isso desaparece, você perde também eficiência. Você perde garra, você perde vontade de vencer. Agora, uma coisa não tem que se misturar com a outra. Então tem muito. Tem não na minha empresa, nem na que você trabalhou, nem na que eles trabalham, tem em todo lugar. Agora, dá para ser uma empresa competitiva, dá para ser uma empresa vencedora, dá para ter equipes que performam muito bem sem esse tipo de comportamento. Com times felizes, ainda que competindo, felizes, times motivados, times que se desenvolvem. Eu posso te garantir isso. É isso. Bacana. Ô Luizinho, o que ele fala e o que nós vivemos, eu cheguei em Ribeirão Preto em 1995. Dividimos um setor que era do Antenor Vieira Júnior, de Rio Preto. Me deram um determinado objetivo para cumprir com a minha equipe. Caramba, peraí, o Antenor vendia tanto, por que vocês estão me colocando um objetivo desse? Está acima. Não, você tem que desenvolver. Se você não tiver produtividade, não tem como montar uma nova equipe. Nós começamos na época, era Sagra e Droga Center, com 500 mil reais de objetivo para fechar, para ganhar prêmio, para fazer. Quando eu saí no período de 2003, nós estávamos vendendo 2 milhões e 800. Olha aí. Então, como é que você se prepara? Se ele tem lá dentro uma competitividade, como é que eu vou fazer uma competitividade na rua? Eu tenho que ter orientação do pessoal que trabalha comigo e eu tenho que colocar alguma coisa também que possa oferecer. Porque muitas das vezes nós chegamos a vender o produto que mais foi vendido no mundo na década de 80 e 90 foi a Antac. Nossa, vendeu, hein? E acabou com as cirurgias, né? Acabou com as cirurgias. No dia de hoje, você procura Antac nas farmácias, não tem. Não. Tem ranitidina de um laboratório que eu não sei de quem é. Da Índia. Eu acho que é alguma coisa assim. Então, se você não se prepara lá dentro ou aqui fora, você está sempre em desvantagem. E se você não tem uma equipe unida, você também não ganha. É isso. Talvez eu não tenha assim colocado bem a pergunta, mas principalmente em termos de promoção. Lá tinha presidente, vice-presidente, diretor e a cúpula embaixo. Vagou lá para vice. Quem dos 5 que vão? Eu ficava sabendo de cada história que eu não acreditava. Eu falei, não é possível o que eu estou ouvindo isso depois que a pessoa foi promovida, você entendeu? É nisso que eu falo. Então eu falo assim, não é possível, né? Mas é a vida, a gente ouve cada história. Né? Tem muito. Né? Mas eu acho que de forma geral ainda, eu acho que a meritocracia acaba imperando e acaba prevalecendo. Mas não quer dizer que seja perfeito. Infelizmente, a conclusão que eu tenho depois de 42 anos de indústria farmacêutica, sabendo de algumas coisas que vem acontecendo, aqui tem um exemplo aqui na minha frente,
E eu me coloco como exemplo também, que você não ficou sabendo, mas eu fui constatado com câncer também. Eu fiquei sabendo. No momento que eu mais precisei da empresa, ela me fechou as portas. E eu não critico ela, eu aceito, eu sempre vou para o lado religioso. Deus está vendo. Amém. Tentei tudo que eu podia fazer. Não foi possível, né? Eu não sei como é que está o tempo. Isso é muito tocando aí. Eu queria, assim, convidá-los a fazer um comentário final. E antes disso, agradecer. Eu fiquei muito grato com a presença de vocês. Foi um bate-papo, para mim, excelente. Vou guardar para sempre isso. E começo por você, por favor. E você viu que eu não tenho papo na língua, que eu tenho que perguntar uma pergunta. E você também tem um jeito de criticar também. Não, muito pelo contrário. Foi um papo delicioso, Luizinho. Foi um papo delicioso. Aliás, foi muito gostoso revê-los. Eu acho que, né, quando entrei na indústria, muitos anos atrás, vocês já eram referências, né, na pasta, e agora poder reencontrá-los depois de tantos anos é realmente um privilégio. Eu sei que não tem muitas pessoas que têm eu diria, uma jornada que possa, né, como a minha, que me trouxe até aqui. Então, muito obrigado, Nelson, Luizinho, Luizão. Obrigado pelo convite, tio. Você eternamente vai ser um amigo e um parceiro, um companheiro. Então, obrigado. Foi um papo maravilhoso. Eu espero que de alguma forma tenha deixado algo de bom para vocês aqui, para os colegas, companheiros da indústria. A indústria, ela tem seus defeitos, mas tem muitas virtudes ainda. Tem muita coisa boa na indústria. Eu acho que, né, aqui todos nós, acho que a gente acabou construindo as nossas vidas, né, das nossas famílias na indústria farmacêutica, e eu acho que perfeição é difícil atingir, mas a indústria está aprendendo, a gente está aprendendo. A gente vai buscando. E vai buscando. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, e quem sabe eu gostaria muito de poder voltar. Foi uma delícia. Já fica o convite. E aí, Vandir? O que a gente pode deixar? Boas mensagens. Na realidade, hoje você está vendo que o representante ele está muito mecanizado. Eu acredito que os nossos colegas, os nossos amigos da pasta deveria ter um pouco mais de carinho, um pouco mais de amor, apesar que tem médico difícil e complicado. Mas tudo que você trata bem, a recíproca é verdadeira, ela volta para você. E o médico é simplesmente um ser humano que tem seus problemas, tem suas doenças, tem os seus desconfortos, suas famílias. E o representante também tem. Pedir para os representantes que, poxa, façam um trabalho diferenciado, façam um trabalho bonito, como a gente fazia lá atrás, por carinho, pelo amor. Por outro lado, eu gostaria muito de agradecer todo o pessoal que trabalhou comigo lá atrás. Já mencionei Celso. Pede para esse povo deixar um comentário depois, né? no nosso Vou pedir para esses amigos. Então, na realidade, o que você tem que fazer? Você tem que sempre ter Deus no coração e amor pelo ser humano. E eu amei, gostei, falei da minha família, falei do meu trabalho. Nelson, Luizão, que Deus abençoe todos vocês. Obrigado. E vocês sabem que toda noite eu faço as minhas orações de manhã e à noite. E eu rezo e peço para os meus amigos, porque sem fé eu acho que você não tem nada na vida, né, cara? Muito obrigado. Obrigado. Posso encerrar? Eu vou pedir a vocês olharem para aquela câmera ali de cima, fazer um tchauzinho. Salve Maria, viva Cristo Rei. Obrigado. Amém. Por tudo. Que Deus abençoe todos. Amém. Valeu, Moção. Obrigado. Um papão logo, hein? Esse foi. Obrigado, meu querido. Muito bom, cara. Muito bom. A gente